Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo, já está com o Semanário Económico. Num programa em que iremos destacar o contexto atual das relações empresariais e económicas entre Moçambique e o Brasil. Tivemos uma entrevista com o embaixador do Brasil em Moçambique, no qual passamos em revista um passado recente dessas relações e como é que, nas circunstâncias atuais, se visualiza o futuro das relações entre Moçambique e o Brasil. Já sabe que num passado anterior à governação de Jair Bolsonaro houve um ímpeto dado nas relações económicas e comerciais e empresariais entre Moçambique e o Brasil, relações essas que viriam a se desmoronar pelas prioridades políticas que foram dadas por essa governação e também agravado pelo contexto da Covid-19. Lula da Silva regressou ao poder e também regressa esta nova vontade de incremento das relações entre o Brasil e a África no geral, mas no caso particular com Moçambique, explorando novas áreas de investimento e cooperação, desde logo na área da agricultura e das energias renováveis. Siga com atenção esta entrevista e deixe-lhe ficar com algum excerto para acompanhar mais detalhadamente, ainda mais adiante, na presente edição do Semanário Económico. MPDC é determinada em transformar o Porto de Maputo num ponto logístico de referência na região e no mundo. This is one of the key goals that we've been implementing. Transição energética representa oportunidade de negócio para o país. Moçambique também tem a possibilidade de capturar e armazenar os seus CO2 e tem condições absolutamente excepcionais. Aposta na digitalização no Porto de Maputo aumenta ganhos de eficiência e produtividade. Nós pusemos um acento tónico muito grande na digitalização, porque entendemos que este é o segredo. A ENH desqualifica conclusões do CIP sobre SPV. Isto não é correto porque a entidade está em Moçambique. E conforme anunciamos na abertura do programa, hoje temos capital humano e como é habitual, o nosso colaborador, o nosso contributor para este segmento é o nosso Vicente Sitói, e vamos falar hoje, Vicente, sobre esta confluência geracional que cria, em princípio, um caldeirão no mercado de trabalho. Diferentes gerações, todas elas presentes simultaneamente no mercado de trabalho. Isto é uma coisa bastante positiva e única, ou realmente cria problemas e distorções significativas no mercado de trabalho e no ambiente laboral das empresas nos dias de hoje? Pronto, saudações a todos que nos assistem e de facto vamos falar hoje sobre a confluência de várias gerações no mesmo espaço em termos de local de trabalho, principalmente no mercado de trabalho em particular, aliás, no geral. De facto, o fato de termos uma confluência muito grande para o nosso contexto em particular, temos até 4 gerações a partilhar o mesmo espaço de trabalho. Isto traz enormes desafios para o país. Podemos até elencar os desafios em termos de absorção de nova mão de obra,
porque passamos a ter menos capacidade, pela capacidade própria do país de gerar novos postos de trabalho, acabamos não conseguindo absorver a mão de obra mais jovem no espaço, no mercado de trabalho, porque não há tantas saídas pela reforma ou por várias outras vias. Este é o tema que iremos desenvolver mais adiante no nosso Capital Humano, perceber como é que toda esta situação concita desafios, sobretudo para quem tem a responsabilidade última de gerir o capital humano nas organizações. É um tema para prestar atenção, sobre o qual gostaria de atrair a vossa atenção mais adiante no presente programa, o Capital Humano, como habitualmente com o Vicente Sitói. Para já, deixo-lhe ficar com os títulos que merecerão desenvolvimento noticioso aqui no Semanário Econômico. Vamos então conhecer um pouco mais de pormenores relativamente aos títulos que vamos desenvolver mais adiante no nosso segmento informativo, o nosso bloco da atualidade. A primeira indicação sobre os desenvolvimentos no porto de Maputo, que apontam no sentido de esta facilidade, esta infraestrutura estar a apostar nesta nova fase da concessão, na digitalização como estratégia para aumentar a competitividade, a eficiência operacional e a produtividade. Isso mesmo foi anunciado na 8ª Conferência Bienal do Porto de Maputo, no qual foi apresentada uma solução integrada, é essa mesma designação, solução integrada, resultado de uma cooperação empresarial entre os Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, e o MPDC Maputo Port Corridor Development Company, o consórcio que explora então a concessão do Porto de Maputo. Esta integração é uma prova tangível da nossa visão comum de oferecer uma verdadeira solução logística aos nossos clientes. Inicialmente implementada na linha do Ressano Garcia, esta solução será em breve expandida para todo o sistema ferroviário sul, com planos futuros de integração com a Transnet, com quem já estamos em negociações. O Porto de Maputo anunciou nesta sua 8ª Conferência Bienal que vai investir nos próximos 25 anos, período de duração da próxima concessão, depois desta extensão que acabou de ser confirmada pelo governo muito recentemente, vai investir 2 mil milhões de dólares num processo que a empresa considera de estruturante e necessária para tornar o Porto de Maputo competitivo e uma referência como hub logístico regional e continental. This has a great impact on the efficiency for our operation. Just an example, at the beginning or in 2010, our productivity in our mobile harbor cranes would range around 200 tons per hour. Today, operation can confirm that. We have doubled, we are nearly reaching the 400 tons per hour. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, braço comercial ou empresarial do Estado para o setor do oil and gas, rebateu afirmações de um estudo do CIP, no qual considerava que as soluções SPVs que têm sido adotado por esta empresa como estratégia ou mecanismo da sua participação nos projetos de exploração do gás natural da Bacia Rovuma representassem um risco fiscal. A ENH diz que não há qualquer risco fiscal associado a esse modelo e explica porquê. Todos os aspectos aqui em termos de cálculos de projeções que nós gostaríamos de ter acesso para podermos também assessorar, a ajudar a alavancar o trabalho meritório que foi feito. Isto não é correto porque a entidade está em Moçambique, portanto os impostos ligados ao empréstimo da fase de desenvolvimento junto dos parceiros, quando tivermos a pagar os juros, serão pagos os impostos devidos em Moçambique, as autoridades fiscais. E vamos então ao desenvolvimento do capital humano. Vicente Sitói, já tínhamos feito um breve enquadramento
deste tema. Estamos hoje a analisar a gestão e o contexto da confluência de pelo menos 4 gerações, até onde eu percebi, que coexistem no mesmo espaço, no mesmo mercado de emprego. Houve aqui uma má gestão ou a nossa economia não ofereceu as oportunidades suficientes para que cada geração cumprisse com a sua parte e passasse o testemunho à geração subsequente? O argumento da economia é 100% válido, até porque os postos de trabalho não conseguem dar ordenados que as pessoas consigam, em termos de contribuições da segurança social, depois de ir à reforma com tranquilidade. Então, muitas pessoas, quando passam para a reforma, ainda têm necessidades básicas que não conseguem suprir com aquilo que vão receber das suas contribuições, como é óbvio, do Sistema de Segurança Social Básico. Isto é por um lado. Portanto, há aqui sim o argumento da economia que não permite que as pessoas depois descansem. Muito pelo contrário, obriga-nas a estarem constantemente a produzir para o seu próprio sustento. Há outra parte da responsabilidade que não se pode deixar de falar, que é das próprias empresas que não têm as práticas de ensinar, de mostrar, de gerir as expectativas dos seus colaboradores, principalmente no tema da reforma. Os colaboradores têm que já, com algum tempo de antecedência, ir sendo preparados para o momento da reforma, quer com atividades alternativas, atividades recreativas, culturais recreativas, enfim, aquilo que a pessoa mais gosta, da mesma forma com o lazer. Porque a geração dos baby boomers, isto é típico, é característico desta geração, trabalho é um lazer para eles. Trabalho é o sentido de vida. Se lhe tiras trabalho, dificilmente ou com muita dificuldade a pessoa vai encontrar outro sentido de vida. Então aqui as empresas têm esta responsabilidade de ir ensinando as pessoas uns 5 anos antes ou 10 anos antes, ou muito mais tempo antes, o valor da reforma, as alternativas que existem depois da reforma, que é para que tenhamos grande parte desta geração, quando chegar o momento, possa se libertar. Isto não quer dizer que todos devam. Isso não devia acontecer, até porque é arriscado para o próprio mercado. Tem que sempre sobrar alguns guardiões dos valores e aqueles que ensinam as próximas gerações, sempre vão sobrar. Agora, a questão é, vão sobrar 10% ou vão sobrar 80%? Aí já começa a ser uma distorção. Quando sobram 80%, significa que o mercado de trabalho não consegue gerar postos de trabalho para absorver os jovens estudantes que nós estamos a formar nas diversas universidades. E quais são as recomendações que se fazem aos gestores de recursos humanos para lidarem da forma mais apropriada com esta situação? Os que querem entrar, os que estão a produzir, os que eventualmente já não estão a produzir tanto, mas também conservam este legado, sempre importante também para as empresas. Sempre, sem dúvida nenhuma. A primeira recomendação que eu deixaria aos gestores de pessoas, em particular, não falo só gestor de recursos humanos, porque ao diretor financeiro também é um gestor de pessoas, né? Aos gestores de pessoas, é em primeiro lugar traçar um plano de sucessão. O ideal era que toda empresa tivesse um plano de sucessão, para sabermos, com anos de antecedência, que quem sucede o fulano é esta pessoa que está sendo treinada. A pessoa pode sair da empresa, é óbvio, é normal que depois saia no meio do percurso. Da mesma forma, podem acontecer vários outros infortúnios que façam com que a pessoa não chegue lá. Mas pelo menos a empresa tem que garantir que tenha um plano de sucessão a ser não só definido, como também a ser trabalhado. Em segundo lugar, tem a ver com o fundo de pensões. Nós aconselhamos as empresas a ter um fundo de pensões que é mais uma opção, mais um conforto, digamos assim, para os colaboradores que se reformam, no sentido de tem alguma garantia adicional ao sistema de segurança, às contribuições do sistema de segurança social, para além, naturalmente, das formações que me referi anteriormente, de preparar estas pessoas para o pós-reforma.
Sim, na verdade é preparar etapa a etapa, não é? Desde o plano de entrada ao plano de saída. E neste momento, numa altura em que a economia produz poucas oportunidades de emprego, tendo em conta o número de pessoas que através de diferentes instituições de ensino e da academia colocam no mercado de emprego, mesmo por questões de idade mesmo, entram para o mercado de trabalho. Como é que as empresas devem, como é que as empresas devem se estruturar para poderem ter, falou aqui do plano de sucessão, que é uma ferramenta importante nesse processo. Mas é difícil ter um plano de sucessão? Não, ter um plano de sucessão é das coisas mais simples. O difícil é ter vontade para ter um plano de sucessão, porque o plano de sucessão vai dar uns TPCs. Ele não vem só escrito no papel, ele vai dar um trabalho a ser feito, ou seja, tens um fulano que tem aptidão para suceder um determinado cargo, então este fulano ainda tem lacuna aqui, ali, acolá, e que nos próximos 5 anos, 4 anos, ele tem que ir sendo formado. Portanto, é esse TPC que algumas empresas não gostam de fazer, mas ter o plano de sucessão custa vontade, não custa mais do que isso. Vou terminar mais ou menos como começamos. É um ganho para a economia, para as empresas e para a sociedade esta coexistência destas gerações, este coquetel de gerações no mercado de trabalho, ou representa um problema para o mercado de trabalho? Para o mercado moçambicano, ter 4 gerações representa um problema, porque as empresas não têm capacidade para manter as gerações que estão lá e ir admitindo as outras. Não temos esta capacidade. Então, para a economia moçambicana, isso representa um problema. Se tivéssemos a falar da confluência de 3 gerações, isso era, sem dúvida nenhuma, um ganho, porque não estamos a dizer que não temos lá os séniores, estão lá, representados pela geração X. Portanto, com 3 gerações, era o ideal. Portanto, os da geração dos baby boomers, na minha ótica, deviam estar a gerar emprego para poder também contribuir na absorção dessa mão de obra. Pois, o que cria naturalmente alguma tensão no mercado de trabalho, não é? Vicente Sitões, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade aqui mesmo no Capital Humano deste programa. Um prazer, obrigado. Obrigado. Ficamos assim quanto ao tema proposto para o Capital Humano. Siga as recomendações. Tempo agora de fazermos uma breve pausa. Nós retomamos o programa logo a seguir. Até já. Este é o Semanário Econômico. De disponibilização de informação. Um dos aspectos que fez essa melhoria foi a abertura da Sazol para o encontro que tivemos, que ajudou a clarificar alguma da falta de informação que nós tínhamos, e também da revista que a Sazol lança, que disponibiliza muita informação relativa a aspectos sociais de conteúdo local. Então isto ajudou muito para que a Sazol subisse nesse aspecto. A Sazol esteve no 3º lugar e nesta nova avaliação subiu para o 2º lugar. Então, houve uma evolução positiva em termos de transparência. Não é possível falar de transparência apenas pensando na colocação de documentos na internet.
apenas pensando nas pessoas de educação de alto nível, que têm competência para analisar os nossos documentos. Temos que ir ao terreno, sentar com as pessoas. Então, o plano de conteúdo local serve a este propósito. Este salto do terceiro para o segundo é corolário de um trabalho feito pela Sasol aos vários níveis e assim como também os seus parceiros. Para a Sasol há duas vertentes, digamos, no que diz respeito à comunicação, a levar ao conhecimento público aquilo que é a transparência da nossa atividade para o domínio do público. Tem a dimensão, eu chamaria de dimensão nacional e internacional, que é através dos indicadores que vão aos relatórios, que vão aos vários websites. É uma dimensão. Mas temos uma outra dimensão, que é como é que a gente leva ao conhecimento das comunidades adjacentes às nossas operações sobre aquilo que nós fazemos. Ou seja, eles têm uma maneira de ver a transparência. É como é que a gente impacta na vida deles, como é que eles percebem a forma como é que nós trabalhamos com elas. A empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique e a Maputo Port Development Company, MPDC, concessionária do Porto de Maputo, estão a implementar uma solução integrada do sistema ferroportuário que une as duas entidades. Na verdade, estão a implementar uma solução basicamente assente na digitalização, que está a permitir ganhos extraordinários do ponto de vista de competitividade, eficiência e produtividade do Porto de Maputo. Para as duas entidades, a solução integrada desenvolvida conjuntamente foi citada na 8ª Conferência do Porto de Maputo como um exemplo que pode inspirar soluções ou parcerias similares em outros ramos de atividade econômica do nosso país. Depois de um trabalho de vários anos, o CFM e o MPDC concluíram uma estratégia que, no plano de implementação, está a contribuir no incremento da demanda do corredor de Maputo e do Porto. A estratégia traduz-se numa inovação tecnológica que se concretiza através da digitalização de parte dos mecanismos de operação do CFM e do Porto de Maputo. Com este processo, que o CFM assinala ter sido concretizado com sucesso, já está a impactar na produtividade da companhia, com pressão para o Porto de Maputo. Desde o dia 1 de março, implementamos com sucesso uma solução de integração entre os sistemas da MPDC e do CFM. Esta solução permite a visibilidade completa do transporte de carga ferroviária até ao porto, garantindo a fiabilidade dos dados, uma planificação conjunta mais eficiente e uma melhor alocação de recursos. Esta integração é uma prova tangível da nossa visão comum de oferecer uma verdadeira solução logística aos nossos clientes. O MPDC, parceiro neste processo de implementação de soluções integradas de sistemas, destaca igualmente o facto de, conjuntamente com o CFM, estar a ser superado o desafio de gestão de operações ferroviárias. Atualmente, já se pode fazer o acompanhamento da chegada de comboios, o que permite a garantia da resposta e acompanhamento das operações em tempo real. Acho que percebeu que nós pusemos um acento tónico muito grande na digitalização, porque entendemos que este é o segredo no século XXI, e acho que também teve a oportunidade de ouvir um expert da Royal Asconius Internacional a dizer que o Porto de Maputo está muito bem posicionado do ponto de vista de digitalização no continente africano. Mas em vez de entendermos isso como elogio, entendemos isso como um desafio para sermos ainda melhores. Falado a propósito, o Ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, considerou a iniciativa uma solução que vem contribuir no aumento da eficiência e produtividade das duas empresas. Penso que fica uma iniciativa exemplar, não só para as duas instituições, mas outras instituições estão aqui e, além da questão dentro desta sala, que podemos trabalhar juntos, podemos nos adequar ao novo paradigma da economia digital.
É isto que é a economia digital. Para Magala, apostar na transição digital contribui para uma economia produtiva e competitiva. Não há nenhuma economia que possa desenvolver sem ser produtiva. Tudo o resto é falácia. Para você se desenvolver, tem que ser produtivo. E para ser produtivo, tem que otimizar os seus processos. Para o horizonte da próxima conferência, a nona, Mateus Magala subiu a fasquia e desafiou outros portos como Beira e Nacala, a seguir o exemplo do Porto de Maputo, que com recurso à digitalização vive novos patamares de crescimento. Depois de ter investido 841 milhões de dólares entre 2003 e 2023, o Porto de Maputo vai agora investir cerca de 2 mil milhões de dólares em infraestruturas, tecnologias e pessoas. O consórcio considera tratar-se de um investimento estruturante e necessário para este novo ciclo da sua concessão, da exploração da concessão que detém sobre o Porto de Maputo, visando aumentar a capacidade e melhorar a eficiência, transformando nessa perspectiva o Porto de Maputo num hub logístico regional e continental. Com o contrato de extensão da concessão já firmado, o MPDC diz que vai incrementar a sua capacidade de manuseamento de carga para atingir 54 milhões de toneladas por ano até 2058. Para alcançar a meta desejada, esta companhia portuária diz que vai investir cerca de 2 mil milhões de dólares em equipamentos, infraestruturas e sistemas de tecnologia e informação. Com estes meios, acredita o consórcio, estará criada a capacidade de resposta à procura de mercado, o que vai reforçar a posição estratégica do país como centro logístico na região. Com meios operacionais reforçados, o MPDC acredita que vai gerar mais receitas fiscais, estimadas em 8 mil milhões de dólares durante a segunda fase da concessão. Paulo Mata, diretor de projetos do MPDC, anunciou que estes investimentos serão feitos em diferentes fases, sendo que a primeira começa ainda este ano, com a duração de 3 anos. Where we have identified a window of opportunity to position the Port of Maputo as the gateway to the Southern Africa region. Transforming these opportunities into achievements, it depends on the capacity to adapt and also the necessity to increase our performance in a coordinated manner along the whole logistic chain. Our role, as also mentioned, is to complement and also to facilitate trade at the Southern African region, as well as in the local market. Na corrida para ser referência regional, o MPDC vai reforçar a sua capacidade de manutenção, vai substituir e modernizar as infraestruturas e equipamentos portuários para aumentar a sua eficiência. Com o novo investimento, haverá aumento da capacidade do terminal dos atuais 9,2 milhões de toneladas para 12,5 milhões de toneladas este ano. Já em 2026, a capacidade do terminal deverá saltar dos atuais 12,5 milhões de toneladas para 13,6 milhões de toneladas. Desde o início da concessão em 2003, o Porto de Maputo investiu cerca de 841 milhões de dólares, o que permitiu um aumento do volume de carga de 5 milhões de toneladas em 2003 para 31,2 milhões de toneladas em 2023, um aumento de cerca de 524%. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, braço empresarial do Estado para o setor do petróleo e gás, diz que não há nenhum risco fiscal no modelo de SPVs que tem estado a seguir, visando assegurar a sua implementação, o seu investimento nos projetos de exploração de gás natural na bacia do Rovuma. O posicionamento da ENH surge na sequência de um estudo que foi publicado pela CIP, na qual indicava precisamente o contrário, de que o modelo
apresentava significativos ou substanciais riscos fiscais para o Estado moçambicano, argumento que a ANH desqualificou e justificou por quê? Para viabilizar a participação da ANH nos projetos de gás natural de Rovuma, o Estado moçambicano teve que recorrer a garantias privadas e, para aferir a opção tomada pelo Estado, o CIP realizou uma pesquisa, avaliou os vários modelos possíveis, analisou as respectivas vantagens e desvantagens em aspectos específicos que se referem à tributação. Nós estamos a trazer esses elementos para trazer ao público, trazer a debate e a reflexão de todos, no sentido de, quando for se emitir garantias de financiamento dos projetos de empresas públicas, é preciso se considerar a opção da emissão de garantias e se for através de uma SPV, onde é que essa SPV vai estar localizada, porque se ela estiver localizada numa jurisdição como os Emirados Árabes Unidos, vão existir perdas significativas para o Estado moçambicano. E as entidades privadas que forem a emitir essas garantias em nome do Estado moçambicano, elas têm benefícios extremamente grandes, porque elas podem usar os custos destas garantias para reduzir aquilo que são os impostos que devem pagar ao Estado moçambicano. Convidada a reagir, a ANH desqualificou as conclusões do estudo CIP e revelou que a SPV, a qual o Estado deu garantias, não está nos Emirados Árabes Unidos, mas sim em Moçambique. A Sociedade de Objeto Específico para a Área 4 foi constituída em dezembro de 2017. Entretanto, como vocês devem saber, houve a aprovação da Lei do Setor Empresarial do Estado em 2018 e o processo de transferência que é inerente a este tipo de estruturas necessitava passar pelo Conselho de Ministros, primeiro pelo IGEB, depois pelo Conselho de Ministros, e esse processo levou algum tempo. Quando concluímos, voltamos àquela condição que nunca deveríamos ter saído dela. Foi transferir o ativo para esta entidade, e essa entidade está domiciliada em Maputo, não nos Emirados Árabes Unidos. A ANH retirou, no entanto, a disponibilidade para colaborar com o CIP na melhoria do estudo, com o fornecimento de informações relevantes nos aspectos referentes aos cálculos de projeções contidos no estudo em causa. Apesar de impulsionar o crescimento econômico, os combustíveis fósseis criam sempre dilemas ambientais complexos, um problema que o mundo procura solucionar agora, com programas urgentes de transição para fontes de energia mais limpas, sustentáveis e amigas do ambiente. Falando a propósito, Júlio Carneiro, professor universitário e líder de pesquisa sobre este assunto, diz que tal transição para Moçambique apresenta desafios tecnológicos e de investimentos. Contudo, considera Carneiro, a transição energética abre enormes oportunidades justificadas pela gigantesca capacidade que o país tem de capturar e armazenar dióxido de carbono. Porque Moçambique tem uma capacidade de armazenamento geológico do carbono muito grande. O que é que isso significa? Significa que vocês podem, de facto, nas vossas centrais térmicas, ou nas vossas fábricas de alumínio, ou nas vossas fábricas de cimento, capturar esse CO2 e voltar a injetá-lo nas formações geológicas de onde ele inicialmente até foi retirado, através dos hidrocarbonetos ou do carvão. E isso naturalmente constitui um desafio tecnológico, constitui também um desafio em termos de investimentos, porque são necessários investimentos grandes, mas existem as ferramentas adequadas a nível internacional, quer para dar o suporte do ponto de vista do financiamento, os tais mecanismos de transição justa, quer em termos da transferência de conhecimentos tecnológicos para conseguirem implementar essas tecnologias. Portanto, é um desafio, mas também deve ser encarado, julgo eu, como uma oportunidade. Segundo a avaliação realizada em 2015 por diversos países do SPALOP, Ministério dos Recursos Minerais e Energia e o Instituto Nacional de Petróleos, Moçambique tem uma capacidade de armazenamento de dióxido de carbono estimada em 200 gigatoneladas na bacia de Rovuma. Ora, isto são valores que permitem armazenar todo o CO2 que Moçambique possa emitir e dos países em volta.
dos países limítrofes. Muitos deles não têm capacidade de armazenamento, mas têm grandes condições de emissões de CO2. Sobre o modelo de negócios a seguir, Carneiro sugere 3 vias fundamentais para a captura e armazenamento do dióxido de carbono, nomeadamente a colaboração regional, o mecanismo de ajuste transfronteiriço de carbono e a dissociação entre o desenvolvimento econômico e a utilização dos recursos minerais do ponto de vista dos fósseis e emissões do dióxido de carbono. Há financiamento disponível para isto. Se Moçambique se posicionar, o Fundo Verde do Clima, o Fundo Global do Meio Ambiente, o Centro Tecnológico do Clima, tudo isso são mecanismos que podem alavancar os primeiros estudos e projetos e sinceramente eu acho que Moçambique está naquele momento de tomar essa decisão. Vamos lançar um olhar nesta altura aos temas propostos para a perspectiva internacional. Começamos com a notícia de que iniciou precisamente esta terça-feira em Paris uma importante conferência que visa mobilizar cerca de 4 mil milhões de dólares necessários para colmatar a lacuna de financiamento de cozinha limpa para mulheres africanas. Espera-se que os parceiros de desenvolvimento reunidos em Paris comprometam-se, portanto, com estes 4 mil milhões de dólares necessários para proporcionar acesso à cozinha limpa a 250 milhões de mulheres africanas no período que vai do presente até 2030. O presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, co-presidirá a Cimeira de Cozinha Limpa, que se realiza em Paris. O evento, considerado histórico, pretende promover mudanças significativas no acesso à cozinha limpa para os quase 1.000 milhões de africanos que utilizam combustíveis poluentes que causam a morte prematura de aproximadamente 500 mil de mulheres e crianças todos os anos. Mulheres e meninas passam até 5 horas por dia coletando combustível e cozinhando. Isto deixa pouco tempo para atividades educativas, sociais ou econômicas. Em todo o mundo, o custo econômico anual de tempo gasto pelas mulheres raparigas na procura de lenha é estimado em 800 mil milhões de dólares. O custo de saúde chega a 1,4 bilhões de dólares. O investimento de capital necessário para garantir acesso universal à cozinha limpa em África até 2030 é acessível. Os 4 mil milhões de dólares necessários anualmente são uma pequena fração dos 2,8 bilhões de dólares investidos globalmente em energia todos os anos. A Cimeira visa mobilizar este financiamento tão necessário. Reúne governos, parceiros de desenvolvimento, empresas privadas e organizações não governamentais para assumir compromissos concretos e desenvolver estratégias orientadas para a ação para acelerar o progresso na cozinha limpa. As iniciativas de cozinha limpa são elegíveis ao abrigo da Janela de Ação Climática do Fundo Africano de Desenvolvimento, a janela concessional do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento para 37 países mais pobres e vulneráveis de África. Uma delegação moçambicana é esperada na Cimeira, almejando beneficiar dos compromissos que forem conseguidos, para além de representar uma oportunidade para Moçambique projetar aquilo que é a sua estratégia e a sua visão sobre transição energética e cozinha limpa. Fechamos aqui a atualidade informativa do Semanário Econômico. Tempo para mais uma curta pausa. Retomamos o programa logo a seguir com o nosso tema de fundo hoje, a entrevista exclusiva do embaixador do Brasil em Moçambique. Passaremos em revista as relações comerciais entre Moçambique e o Brasil e as perspectivas atualmente existentes do ponto de vista de incremento dessas mesmas relações e novas oportunidades de cooperação econômica entre os dois países.
Saudações. O nosso tema de destaque hoje são as relações económicas, empresariais, comerciais entre Moçambique e o Brasil. Há de se recordar que o Brasil iniciou um novo ciclo político com a eleição ou a reeleição do presidente Lula da Silva, o que em princípio é visto como uma oportunidade de relançamento dessas relações empresariais, económicas entre os dois países. Muitos acontecimentos se deram neste período, com destaque para a crise da pandemia da Covid-19, que de alguma forma estagnou esse intercâmbio econômico e empresarial entre Moçambique e o Brasil, mas vamos tentar perceber, face ao novo contexto de reabertura e de retoma das economias, que oportunidades é que existem efetivamente para vermos a consolidação dessas relações entre Brasil e Moçambique no campo econômico empresarial. O nosso entrevistado é o embaixador do Brasil em Moçambique, que está em missão desde princípios de outubro, praticamente encontra este início do ciclo, e vamos então tentar perceber com ele qual é o estágio dessas relações do ponto de vista do Brasil e como é que estas relações podem ser impulsionadas nos próximos tempos em benefício das duas economias. Senhora Embaixadora Ademar Seabra, muito obrigado por nos receber e falarmos de um tema que consideramos tão atual, tão oportuno de se abordar. O Brasil iniciou um novo ciclo político com o novo governo, saído das últimas eleições presidenciais dirigidas pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que volta à presidência do Brasil. Este marco representa um reinício, uma retomada das relações empresariais entre Moçambique e o Brasil? Certamente haverá. Nós estamos aí absolutamente não só convencidos, mas é uma certeza que haverá uma expansão muito grande das relações econômicas nos seus diversos quadrantes, suas diversas dimensões entre os dois países, e isso por uma circunstância, digamos assim, muito natural, porque basta nós fazermos uma comparação do que foi o primeiro mandato do presidente Lula, os dois primeiros mandatos, na verdade, 2013 e 2010, quando havia uma aproximação imensa, gigantesca do Brasil com a África, né? E isso se traduziu numa série de medidas concretas, não só de iniciativas de cunho diplomático, como também de visitas presidenciais e também de intensificação de presença de investimentos empresarial, de comércio, né? Nas relações entre os países do Sul, relações Sul-Sul, o Estado ele tem um papel decisivo, um papel fundamental como indutor de investimentos, como indutor do comportamento dos agentes econômicos. E, de modo geral, o Estado tem essa característica, mas ainda mais quando você precisa fazer, quando é necessário que haja um desenvolvimento de forças produtivas, uma integração produtiva entre determinados setores econômicos, uma mobilização dos agentes econômicos dos dois países. Isso o Estado fará, e isso está na concepção da base fundamental da diplomacia econômica, da diplomacia presidencial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também das perspectivas das relações bilaterais Brasil-Moçambique. Um dado curto que eu lhe passo é que nesses 8 primeiros anos do presidente Lula, na década de 2000, foram realizadas 28 visitas de Estado oficiais à África, 3 das quais a Moçambique, e uma infinidade de contatos de alto nível, uma infinidade de contatos de governo, setor empresarial, setor produtivo, universidades, sociedade civil. Então foi um intercâmbio muito grande que arrefeceu nos últimos anos, por uma série de razões, e já nesses pouquíssimos dias de gestão, da nova gestão no Brasil, já há indicações claras de que as coisas estão em ebulição e numa direção de participação, integração e de cooperação e de investimentos conjuntos. Do ponto de vista do Brasil, qual é o enfoque que pretende dar? Qual é o impulso concreto que pretende dar para o relançamento
das relações deste intercâmbio econômico, empresarial e comercial, sobretudo na dinamização dos fluxos de investimentos do Brasil para Moçambique e vice-versa, eventualmente das exportações de Moçambique para o Brasil. Há alguma orientação concreta já definida nesta altura, nesse sentido? Nós temos dois níveis considerados. Temos o nível micro e o nível macro. No nível micro, que seria no nível das iniciativas, dos projetos, das participações que o Brasil tem em Moçambique e vice-versa também, esse é um nível que ele nunca, digamos, foi descontinuado. É um nível muito rico, muito forte. Nós tivemos ao longo da última década cerca de 70 projetos de cooperação em diversos quadrantes, né, em todas as áreas praticamente, e nós temos atualmente algo em torno de 30 projetos em andamento. São projetos de imenso impacto e projetos que funcionam, digamos, e são modelares, são projetos que eu diria perfeitos, eles não têm nenhum tipo de dificuldade, eles funcionam, os resultados, o planejamento, a orientação, ela é cumprida integralmente e nós temos questões, por exemplo, desde recuperação de florestas, né, como por exemplo, nós temos também plantação de café na Serra da Gorongosa, né, nós temos projetos de cooperação em apoio a populações deslocadas pelo terrorismo. São projetos na área ambiental, na área de agricultura, na área de saúde, na área de gestão, na área de gestão do Estado. Temos vários tipos de projetos que funcionam muito bem e são modelados, como eu disse. O nosso grande desafio é na área macro. Na área macro, como criar um impacto que faça uma diferença efetiva no crescimento econômico de Moçambique e, ao mesmo tempo, faça uma diferença grande do ponto de vista dos interesses econômicos brasileiros também, dos seus investidores, dos seus agentes econômicos. E nesse nível macro, nós tivemos nos últimos anos, alguns recuos. Nós tivemos alguns recuos nas nossas relações com Moçambique. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui, para citar o mais óbvio de todos, né, o maior investimento privado de Moçambique era o brasileiro, era o investimento da Vale do Rio Doce, que tinha investimentos aqui da ordem de superiores a 8 bilhões de dólares, e para uma mudança de orientação de estratégia econômica da empresa em nível global, eles se retiraram de Moçambique. É uma decisão normal, quer dizer, mas a Vale do Rio Doce era a maior pagadora de impostos do Estado moçambicano e contribuiu decisivamente para o desenvolvimento das suas infraestruturas produtivas. Primeiro ponto. Nós tínhamos também, na área de óleo e gás, nós chegamos a ter algum tipo de interesse, de estudos iniciais sobre as oportunidades que estavam sendo desenvolvidas na bacia do Rovuma, no âmbito do projeto Coral Sul, se de algum modo nós poderíamos, porque afinal de contas nós tivemos uma empresa, a Petrobras chegou em algum momento, a petrolífera brasileira chegou em algum momento, no início do século, justamente na primeira gestão do presidente Lula, meados naquela década de 10, a Petrobras chegou a ser a 8ª ou 9ª maior empresa do mundo, né? Então nós tínhamos uma capacidade de investimento muito grande, nós atuamos em diversos países, né? Não diretamente em Moçambique, porque os recursos de óleo e gás na época não eram conhecidos e quando já era conhecido, nós começamos um processo de nos afastar, digamos, de determinados investimentos internacionais pela empresa. Então é algo que nós temos que ter uma atenção, não só pela exploração do gás direta, mas pela cadeia produtiva de petróleo e gás, uma cadeia absolutamente rica, ela tem várias subcadeias secundárias e terciárias que mobiliza uma série de circuitos e que certamente é algo que nós temos que conversar no Brasil para ver que de modo nós podemos começar a ter uma participação maior nisso também. Na área de saúde, por exemplo, também, nós tivemos também nessa época, né, o Brasil foi decisivo para a constituição da Sociedade Moçambicana de Medicamentos, né, uma plataforma farmacêutica de farmoquímica, né, que nós ajudamos aqui a desenvolver e que nós tivemos uma presença importante e também depois é uma experiência altamente bem sucedida moçambicana, mas que nós recuamos em anos recentes. Então, nós imaginamos que o Brasil, e nesse período o Brasil, inclusive, se tornou uma grande potência farmacêutica global, não só do ponto de vista de consumo, mas do ponto de vista das suas farmacêuticas, hoje que são internacionais, são mundiais. Então, já há uma plataforma aqui que nós temos que reaproveitar. Ou seja, nesse nível macroeconômico mais amplo, nós tivemos, ou seja, em grandes setores e segmentos, e há outros, naturalmente, que nós estamos falando aquilo que nós tivemos que dar um passo atrás, que nós recuamos por circunstâncias diversas, que vai desde a pandemia, que vai desde de conflitos internacionais, que vai desde a conjuntura política interna no Brasil, reorientações de política externa, por tudo isso nós tivemos um recuo. Então, esses são pontos em que, perfeitamente, por já haver uma plataforma estabelecida, nós podemos entrar nos trilhos novamente. Então, isso sequer
certo, você precisa de grande planejamento, precisa de ajuste e de articulação dos agentes econômicos e dos interlocutores para que se retome essas iniciativas. E um outro aspecto também que houve um certo recuo, só para o livro comentar também, mas isso nós estamos pensando em que novas bases nós podemos trabalhar nessa linha, foi também o recuo do projeto ProSavana, que era um projeto também de grande envergadura, de grande ambição, muito bem concebido em alguns aspectos, com algumas falhas, digamos, conceituais, mas sobretudo com falhas de comunicação. Então, nós precisamos, quer dizer, o Brasil, afinal de contas, hoje nós estamos competindo com os Estados Unidos em sermos os maiores produtores do mundo em determinadas culturas básicas. Já somos os maiores produtores do mundo em diversas culturas, temos uma produção de grãos, por exemplo, que esse ano está previsto para ser em torno de 290 milhões de toneladas de grãos, quando na década de 90 nós produzimos 50 milhões. Então o Brasil é uma grande experiência, o Brasil é uma grande potência nesse setor também, e que isso, claro, que pode ter uma enorme repercussão nas relações econômicas com Moçambique, conforme nós pudermos planejar e estruturar um programa de trabalho conjunto para o desenvolvimento de Moçambique nessas áreas, para o interesse dos nossos empresários brasileiros e para uma presença da inteligência, do conhecimento, da mobilidade, da participação moçambicana também em projetos brasileiros, que é assim que se dá o que nós queremos dizer, que é uma integração produtiva, ainda que seja em algumas áreas específicas e ainda que seja em alguns processos mais definidos. O Brasil é uma economia bastante exportadora e Moçambique também tem essa tendência de ser exportador, embora também tenha muitos desafios do ponto de vista da manufatura interna. Acha que existem oportunidades de colocação de certos produtos moçambicanos no mercado brasileiro? É uma pergunta muito boa, muito interessante. O que nós gostaríamos de trabalhar juntos com Moçambique é um trabalho árduo, é um trabalho que precisa ter um horizonte de alguns anos, não é um trabalho longínquo, né? Não é como criar no Brasil, por exemplo, uma indústria automobilística. Hoje nós temos 50 grandes montadoras no Brasil, que é um trabalho que começou nos anos 60 e que precisou de 30 anos para amadurecer, alguma coisa assim. Então acontece. A nossa indústria aeronáutica brasileira, nós temos hoje a terceira maior fabricante de aviões do mundo, que começa também nos anos 50, com um projeto pequeno, são projetos de longo prazo. Esses projetos na área de agricultura, na área de turismo, na área de serviços, né, na área de bens intermediários, são setores que se faz um trabalho, um planejamento de médio prazo, de poucos anos, o resultado é claríssimo. Agora tem que ter muita persistência, né? Não pode ficar no caminho e, sobretudo, capital humano, a qualificação profissional, pessoas que saibam, que tenham uma visão da estrutura e da cadeia produtiva daquele produto ou serviço e que estão empenhadas e comprometidas em manter a regularidade da consolidação desse processo e depois da sua manutenção nos mercados internacionais. E Moçambique tem fatores extraordinários. É um país que é a janela do Oceano Índico, né, para a Ásia, para o subcontinente indiano, não está longe da América do Sul pelas rotas marítimas, né? Então há vantagens de infraestrutura, de posição geográfica, de condições de solo, de instituições de pesquisa aqui já, né? Agora, é claro que isso requer justamente e a cooperação internacional, como disse no caso do Brasil, foi decisiva. Nós tínhamos circunstâncias parecidas com Moçambique. Em determinado momento, nós aproveitamos bem isso e seguimos adiante. E eram projetos que eram projetos de Estado. Eles dependiam de governo. Há duas áreas que fez uma breve referência, que é o turismo, e temos esta questão agora também da transição energética. O Brasil é conhecida pela sua experiência, pelo seu sucesso, por exemplo, na questão dos biocombustíveis, nas questões ecológicas e ambientais, toda esta economia ambiental. Moçambique está neste momento a fazer esforços para fazer uma transição energética sustentável. Vê oportunidades aqui no setor privado brasileiro para também investir nessa área energética renovável, mas também no setor do turismo, onde o Brasil
tem experiências muito importantes e é conhecido como um destino turístico de classe mundial. E com respeito às energias renováveis, aí sim, aí nós temos um mundo enorme para trabalhar. Esse é um setor que exige geralmente grandes investimentos, mesmo, digamos assim, dois setores são setores que eles não são, digamos, muito caros em termos de investimento estatal em projetos localizados, como de energias, na parte de energia fotovoltaica, né, ou energia fotovoltaica distribuída, ou energia eólica. Isso exige um certo investimento, mas é um setor muitíssimo caro, né? Sem falar, naturalmente, no setor hidrelétrico, né? Então, o Brasil, isso foi justamente a questão de Estado. Isso foi justamente a opção que o Brasil fez, exatamente nos anos 60 e 70, quando eu dizia, independentemente do governo, havia na época uma consciência de que o Brasil não... Porque foi um momento de grande crescimento do país, e nós vimos que a nossa grande vulnerabilidade era a dependência justamente, um país que crescia, um país que tinha uma demanda urbana, se urbanizava, tinha uma demanda muito grande de serviços, de produtos, começando a sua industrialização e dependendo exclusivamente do petróleo. Então, a partir dali, nós fizemos a substituição de importações. É claro que esse programa de substituição de importações nos anos 70 é uma coisa, hoje, em 2023, é outro completamente diferente. Não se pode comparar bananas com laranjas de forma nenhuma, né? Mas, de todo modo, e os investimentos são altíssimos. No caso dos biocombustíveis, né, quer dizer, sobretudo na produção de bioetanol brasileiro, né, hoje toda a frota nossa de táxis e ônibus e tudo mais, né, nós somos um país que hoje nós temos uma frota imensa que roda basicamente biocombustíveis, sem contar a mistura na gasolina que nós utilizamos, né. É claro que o Brasil tem uma característica diferente, mas nós assemelhamos em certa parte com Moçambique também. Moçambique não é um país pequeno, é um país de 800 mil quilômetros quadrados. Mas a questão toda é que houve uma discussão no Brasil em determinado momento, que é a substituição da produção alimentícia pela substituição energética, quer dizer, a agroenergia versus agroalimentos, como é que essa equação se representava. No caso do Brasil, o nosso sucesso agrícola é tão grande que nós podemos sim ter a nossa produção de cana-de-açúcar, por exemplo, de biocombustíveis de primeira e segunda geração, hoje voltada para as energias renováveis e voltada para a produção de energia limpa. No caso, nesse aspecto, né, embora não seja certamente algo que Moçambique possa pensar estrategicamente e tudo mais, mas é fundamental que sejam definidas as prioridades. Aqui nós temos nós vemos no caso de Moçambique, como é no caso do Brasil, nós temos ainda bolsões de miséria muito importantes. A questão da insegurança alimentar, ele é um flagelo, além de ser um flagelo social, ele é uma desgraça ética que é inaceitável para todos nós. Qualquer consciência civilizada não pode aceitar insegurança alimentar, que nós temos no Brasil ainda. Nós temos no Brasil ainda, em escalas e níveis diferentes. Nós temos grandes progressos nesse campo, grandes progressos, e progresso no campo da inclusão, da redução da fome e da miséria no Brasil, que foi justamente um dos aspectos, foi o grande mote, né, da gestão do presidente Lula, 2003-2010, e houve efetivamente um grande recrudescimento de investimentos, houve uma inclusão social grande, redução da fome e da miséria, segurança alimentar, aumento da produção, da produtividade. Havia umas circunstâncias muito favoráveis naquele momento também, né? Então, nós imaginamos que para a cooperação brasileira em energias renováveis, em qualquer que seja a sua dimensão, ela passa também por uma questão relativa à inclusão, pela redução da vulnerabilidade social como elemento fundamental. Por isso nós falamos, qualquer tipo de programa que venha a ser trabalhado pelo Brasil, qualquer coisa que nós pensamos, acho que na base nós temos que verificar, pela percepção, pelo aprendizado nosso da realidade moçambicana, e pelo como as autoridades e como os agentes sociais moçambicanos percebem isso, como nós podemos contribuir, né, em dois campos fundamentais, que é a questão da educação, saúde e combate à fome, desnutrição e insegurança alimentar. Essa questão está sempre no pano de fundo das nossas ações, acoplada a iniciativas nossas, e cujo nós nunca podemos perder esse imperativo, digamos, do horizonte. Nunca podemos perder de vista, que essas ações todas têm esse objetivo. Que é um objetivo fundamentalmente ético, não é um objetivo econômico, de desenvolvimento, crescimento, ou de melhorar os ratings do país nas agências internacionais de crédito, que isso é muito bom, que isso é muito positivo, exatamente, mas se isso jamais pode ser o fim, não é um imperativo ético esse. O imperativo ético é primeiro a gente, né? Primeiro as pessoas, primeiro, quando a gente vê, tem a notícia, 40 crianças, bebês morreram por desnutrição no lugar tal. Isso é algo para nós inconcebível, e isso está na base da nossa preocupação, está na base do nosso pensamento em relação ao fim
que a nossa cooperação, que o nosso trabalho conjunto, que nós estamos juntos pode levar. Muito obrigado, Sr. Embaixador, por esta entrevista e ficaremos a acompanhar, obviamente, os desenvolvimentos de uma série de assuntos que foram aqui tratados e desejo-lhe muitos sucessos nessa sua missão diplomática no nosso país. Muito obrigado e esperamos para pronto também, como lhe disse, esperamos proximamente, não sabemos em quantos meses, mas a visita do presidente Lula aqui, e quem sabe se eu tenho a honra de falar com ele, inclusive de perguntar a ele as coisas mais diretamente do que mediante o seu representante intermediário. Muito obrigado. E foi assim que fizemos este tema de fundo. Hoje passamos em revista o estágio e as perspectivas das relações econômicas entre Moçambique e o Brasil, no respaldo deste novo ciclo político que se iniciou do Brasil, que renova, digamos assim, uma série de iniciativas que por uma ou por outra razão ficaram, de certa forma, estagnadas num passado recente, mas que agora surgem ou ressurgem como uma oportunidade de desenvolvimento. Nós voltaremos numa próxima oportunidade, como já sabe, iremos anunciar quando isso acontecer. Foi um prazer estar em sua companhia e agradecer-lhe ainda pela sua atenção. Lançamos nesta altura um olhar à conjuntura de mercados. Começamos por boas indicações neste capítulo. Desde logo a atividade do setor privado, que continua em expansão, de acordo com o último inquérito PMI do Standard Bank Moçambique, refere o estudo que melhorias adicionais nas condições da procura contribuíram para um novo período de expansão do setor privado em Moçambique no início do segundo trimestre deste ano. Estas condições foram influenciadas pela melhoria de uma série de indicadores de conjuntura econômica, entre as quais um certo alívio nas pressões inflacionárias, que estão, de alguma forma, a dar um certo ímpeto à propensão ao investimento por parte do setor privado. Melhorias adicionais nas condições da procura contribuíram para o novo período de expansão da atividade empresarial no setor privado de Moçambique no início do segundo trimestre do ano. Por sua vez, o emprego também aumentou, mas a atividade de aquisição e os inventários diminuíram. Ao mesmo tempo, as taxas de inflação permaneceram relativamente moderadas. O principal valor calculado pelo inquérito é o Purchasing Manager Index. Indicadores acima de 50.0 apontam para uma melhoria nas condições das empresas em relação ao mês anterior, ao passo que indicadores abaixo de 50.0 mostram uma deterioração. O principal indicador do PMI subiu de 49.7 em março para 49.9 em abril e ficou apenas ligeiramente abaixo de 50.0, o valor que indica a ausência de alterações. Como tal, o índice assinalou que, de uma maneira geral, as condições das empresas se mantiveram inalteradas durante o mês. Os aumentos na produção, das novas encomendas e no emprego foram cancelados por uma redução nos estoques de aquisição e por prazos de entrega dos fornecedores mais curtos, sugerindo uma capacidade disponível nas cadeias de abastecimento. O referido aumento na produção foi o segundo nos últimos 3 meses e seguiu-se a um período sem alterações na atividade durante o mês de março. Os dados por setor indicam que o setor dos serviços foi o principal impulsionador do crescimento, enquanto o setor secundário registrou os valores mais fracos. Evidências subjetivas sugeriram que a atividade empresarial aumentou na sequência de volumes mais elevados de novas encomendas. Por sua vez, os novos negócios aumentaram pelo 3º mês consecutivo devido à melhoria das condições da procura, o que ajudou as empresas a captar novas encomendas, tanto de clientes novos como de clientes existentes. O ritmo de expansão em abril foi modesto, mas mais rápido do que o registrado em março. As expectativas de melhorias adicionais em termos de novas encomendas nos próximos meses
impulsionaram a confiança relativa às perspectivas anuais para a atividade empresarial. Fechamos a nossa conjuntura de mercado, fazemos nesta altura uma breve pausa. Já estamos a caminho do fim da presente edição do Semanário Econômico, mas antes de sairmos, irei lhe deixar ficar com as incidências daquilo que foram os conteúdos mais destacados ao longo da presente edição do Semanário Econômico. Não saia daí, até já. SPVs da ENH estão domiciliadas em Moçambique, diz a empresa. Que depois vai se traduzir na maioria do bem-estar para os moçambicanos. Isto não é correto. MPDC e CFM unem esforços e produzem soluções de integração ferroportuárias. A iniciativa poderá ser replicada nos outros portos nacionais. Esta solução permite a visibilidade completa do transporte de carga ferroviária até ao porto. A MPDC projeta manusear 54 milhões de toneladas de carga por ano até 2058. The success of MPDC, it's not only dependent on our performance, but it also rely on the performance of the interland connectivity. Moçambique tem capacidade de capturar e armazenar 200 gigatoneladas de dióxido de carbono. É um desafio, mas também deve ser encarado, julgo eu, como uma oportunidade. Quais são as recomendações que se fazem aos gestores de recursos humanos? O ideal era que toda empresa tivesse um plano de sucessão. Nós aconselhamos as empresas a ter um fundo de pensões. É o ponto final, tivemos um imenso prazer em tê-lo em nossa companhia. Muito obrigado pela honra da sua audiência. Já sabe que nós voltamos daqui a 7 dias, sensivelmente, quando forem 22 horas pontualmente, aqui onde a gente se vê, na STV. Mais precisamente na STV Notícias. Boa noite e até lá, muitos sucessos para si. PNI, milhões de braços, uma só força.